Então vamos dar início à nossa disciplina de análise e projetos de sistemas lógicos programáveis, tá? Uma disciplina bem bacana. É uma disciplina de programação, uma disciplina de projetos, onde vocês vão estar vendo um pouco mais sobre a estrutura de microcontroladores, microprocessadores, né? Conhecendo um pouco mais da parte de hardware, de chip, né? A arquitetura deles, no caso, né? E também a gente vai estar abordando aqui assuntos sobre linguagens de descrição de hardware, né? Os VHDLs, tá? Vamos estar vendo tanto quanto programação, né? Tanto programação quanto a parte de descrição de hardware, tá, pessoal? Alguém já cursou essa disciplina? Já sabe do que se trata? Eu não sei, mas eu tive uma introdução em circuitos digitais 2 na disciplina. Certo. Que era o mesmo professor que dava e ele se empolgou. Ah, o professor Celso? Não, eu fiz em Santa Maria com o professor Eduardo Bach. Ah, tá certo. Tá certo. Não, tá ok. Mais pra frente a gente vai. Eu vou pedir que vocês se apresentem, aí vocês me comentem aí de onde, né, como é que tá sendo para vocês o semestre, né? Como é que foi o semestre passado, se vão conseguir acompanhar a disciplina, enfim, né? Mais pra frente eu vou abrir um espaço para nós se conhecer um pouco melhor aí, né? Eu entender como é que tá as condições de vocês aí, né? Em qual semestre que vocês estão e tudo mais. Certo? Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Wagner, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela UFSM. Eu iniciei minha caminhada, minha carreira aí em 2008, né, quando eu cursei um curso técnico em mecatrônica. Em 2015 eu entrei na graduação na UFSM, Campus Cachoeira. Então eu sou formado na primeira turma aí de Cachoeira do Sul. Atualmente eu sou mestrando em Engenharia Elétrica, tá, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica do PPGE aqui de Santa Maria. Eu atuo, faço pesquisa pelo grupo do GPOC. No meio desse caminho aí eu tive uma experiência profissional bem bacana, tá? Com motores, com máquinas, com automação, programação de processos, tá? Dentro da BRF Brasil Foods, que é um frigorífico, né? Atualmente ela é uma multinacional. Ela é composta por várias empresas aí, né? LG, Batavo, Sadia, Perdigão, né? São tudo empresas, são tudo segmentos que fazem parte dessa nova companhia. Eu também trabalhei com robótica no Colégio Marista Roque, um ano. Eu ministrei uma oficina de robótica lá, tá? Onde a gente tinha trabalhos ali de microcontroladores, de robótica com Lego, né? Aquela plataforma do Lego, não sei se alguém conhece ou tem essa plataforma, que é bem bacana, bem interessante, tá? Não só para crianças, né? Eu dava aula do primeiro ano até o oitavo, e eu conseguia, com esse mesmo material, né? Esse mesmo kit de robótica da Lego, não sei se alguém conhece, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu estudava no Rock, professor. Eu via lá a robótica. A robótica do Rock é muito forte, disputou até nacional já, né? Isso. Kit robótica Lego. IV3 aqui, ó. Esses kits aqui, ó, bem interessantes, ó. Dá pra fazer bastante coisa nisso aqui. Tá? Ele é um módulo, tá? É um módulo. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que nem essa. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá aparecendo, né? Então esse aqui é um módulo, né? Em cima desse módulo é feito programações. A gente tem 4 entradas e 4 saídas. E nessas entradas aí a gente consegue colocar sensor de presença, sensor de toque, né? Vários tipos de sensores. Na saída a gente consegue colocar motor. Então é tudo meio que padronizado, né?
A Lego tem aí uma boa estrutura aí de aplicabilidade dessa elétrica, eletrônica embarcada aí, né? Começou ali, o mais antigo era o Lego NXT, isso aqui eu vi até no meu curso técnico, né? Esse NXT, que é esse modelo aqui um pouco mais antigo, tá? Esse cara aqui. Então eu tenho aí uma experiência também com essa parte de programação em blocos, que é a programação que tem esses tipos de robôs aí, né? Então é uma brincadeira muito interessante, né? Eu digo que isso aqui é uma brincadeirinha de adulto, onde o pessoal lá do Marista, né, acabava tendo esse contato já logo aí nos primeiros anos aí do colégio, né? Uma oportunidade, ao meu ver, incrível ali que eles tinham, né? De estar tendo acesso a essa tecnologia. Tu estudou no Marista, ou Felipe? Tu te formou quando lá? Eu? Isso? Eu, eu estudei também no Marista, só que eu estudei no Aparecida, que é em Bento Gonçalves. Ah, tá, Eu que tinha, desculpa. professor. Ah, foi tu que falou, Wellington. Ah, tá, desculpa, eu não vi quem é que tava falando. É, mas acertou também. Ah, vocês dois são do Marista, então. Mas não de Cachoeira, só o Wellington mesmo. Isso. Tá certo. Tu te formou quando lá, Wellington? 2017. 2017. Tu chegou a participar de da oficina de robótica lá ou não? Não chegou a pegar? Não, eu não participei das oficinas. A gente só. Quando a gente foi para PUC uma vez, a gente viu lá os campeonatos e essas coisas assim, levaram nós lá e a gente viu os campeonatos. E aí eu sei porque era muito comentado lá no colégio quando a robótica ia para os campeonatos, né? Era o Guilherme que dava robótica, não sei se tu conheceu Isso. ele. Conheci, claro, conheci sim. Tanto que E aquele cara é bom, né? é bom sim. Ele assim abraçou bem a causa ali, né? Abraçou. É, Então deu para construir uma história bem bacana lá no Marista, tá? Realmente. Eu também tenho uma empresa, tá, pessoal? Então meu tempo eu divido entre docência, mestrado, né? Que eu estou agora para terminar minha dissertação em julho. Agora tem até aí final de julho para poder estar entregando o documento. Estou bem atolado aí, tá? E a empresa, né? Eu tenho uma empresa de energia solar. Para quem não conhece ainda, quiser dar uma conhecida, dar uma olhada, a gente está nas redes sociais, né? WS Engenharia, RS, tanto no Instagram quanto no Facebook. E quem quiser me conhecer um pouco melhor, pode estar entrando no meu Lattes ali, tá? Deixei meu endereço, para poder conhecer um pouquinho mais sobre a minha linha de pesquisa, né? A minha carreira acadêmica. Certo, pessoal? Então vamos falar um pouquinho aí sobre indústria 4.0, né? Alguém sabe o que é? O que significa? Do que se trata? Não, acho que não. A indústria 4.0, né? Ela é uma nova filosofia que vem se instalando aí, né? Já é presente nos dias atuais no modo de se processar, né? Fabricar e colher dados, né? Colher dados de máquinas, de equipamentos, robôs, né? Então a gente precisa se preparar, né, para estar entrando nesse mercado, para estar entendendo como é que funciona essa tecnologia, né? E em cima dessa tecnologia a gente tem que focar, né, no que a gente precisa estudar, né, no que a gente precisa estar se atualizando, né? O conhecimento ele nunca é definitivo, né? Sempre a gente precisa estar cada dia que passa, se atualizando. O mundo hoje ele mudou muito em relação ao avanço, né, ao crescimento da tecnologia. E a primeira revolução industrial, né, falando em indústria, né,
foi em 1784, né? Alguém lembra qual foi a primeira revolução? A primeira revolução de 1784? É do carvão, não é? A primeira revolução é a Revolução Inglesa, né? Foi a introdução do vapor, né? Então foi utilizado o carvão, né? Ou outros combustíveis aí para se obter ali vapor, é uma energia, para fazer a mecanização das máquinas na época, né? Que eram máquinas a vapor, né? Que se tinha à disposição nesse primeiro momento, né? Ela foi inicialmente concebida na Inglaterra, né? E logo foi se espalhando aí ao redor do mundo, né, pessoal? E a segunda revolução de 1870, alguém sabe qual que é a segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial é a evolução né, que é tão chamada Fordismo, né? Onde foi se introduzido a produção em série. Até então não se tinha esse conceito de produção em série, né? Onde cada, digamos assim, etapa do processo era produzido de forma separada, né? Em série. No caso, um motor de um carro, por exemplo, tinha o pistão sendo produzido dentro de uma máquina que estava num setor, né, próprio de produção de pistão, por exemplo, né? O que antigamente não se fazia verdade, né? Antigamente a gente tinha aí um recinto, onde dentro desse recinto se fazia primeiramente uma peça, depois a outra, né, até que se tivesse todas as peças prontas e assim montava o carro, né? Ou o dispositivo, equipamento, enfim. E posteriormente, né, na segunda revolução industrial, foi se introduzido o conceito de produção em série, onde cada peça era produzida em série, uma atrás da outra, né? E após a produção dessas peças, né, de cada peça em separado, em série, aí sim era feita a montagem do equipamento, ou no caso da produção de carros, né, que ficou marcado, é emblemático aí quando se fala da segunda revolução industrial, do Fordismo, né, da produção em série dos carros. E a terceira, pessoal, agora um pouco mais recente aí, né, praticamente 100 anos aí, a revolução industrial, terceira revolução industrial. O que qual foi o ponto de virada que marcou aí a terceira revolução? Internet? Na terceira revolução industrial foi a revolução da automação, né? Automação, né? Quando os processos começaram a ser menos braçais, né? Menos com interferência humana e mais automatizados, certo? E foi também a época aí da expansão do silício, né? Houve a revolução do silício, certo? A revolução do silício, da eletrônica. Alguém sabe aí o que é o silício? Para que é utilizado o silício? Transistor? Oi? Para fazer o transistor? Para fazer transistor, né? Para fazer transistor, exatamente. O silício é um semicondutor, né? Ele tem 4 elétrons na última camada. Então ele tem características ali que a gente vê em materiais elétricos, né? Para quem não tem ainda, para quem não se recorda aí e tiver curiosidade, eu posso estar passando um material, né, de materiais na parte de silício, na parte de transistores, que eu acho que é bem importante. Eu ministro essa disciplina de materiais elétricos, né? Então quem tiver um pouco de curiosidade aí, que não lembra direito ou não foi bem abordado, é um tema central da disciplina de materiais, né, que vocês vão carregar, e eu sugiro que vocês tenham isso
bem claro na mente de vocês, né? Que o silício foi um ponto de virada também, né? Foi o silício e o germânio são elementos aí que são muito empregados até hoje, né? Existe o Vale do Silício, né, na China, né? Existem cidades tecnológicas que foram criadas em volta desse vale, né? O Vale do Silício na China. Por quê? Porque o silício é a matéria-prima primordial, né? Dá para se dizer assim, da construção de transistores, né? O que é um transistor? Para que serve um transistor? Por que o transistor ele revolucionou o mundo? Alguém saberia me dizer? O transistor, pessoal, é um equipamento, é um dispositivo eletrônico simples, né? Pela concepção dele. Para quem não está bem recordado, eu tenho algumas videoaulas, tá? No YouTube. Tá liberado, tá? Não é fechado. Vocês podem colocar no meu canal lá, Professor Wagner. Vocês vão estar encontrando aí. Lá na disciplina de materiais elétricos, lá eu dou uma boa abordagem para essa parte aí do transistor. Então, eu acho que é importante vocês terem isso na mente aí, bem claro. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Mas o transistor, ele é um equipamento simples, né? Onde eu tenho ele... Eu tenho 3 pinos, na verdade. Um base, um emissor e um coletor, né? Então eu emito uma tensão ou corrente, né? Um sinal na base, um sinal com uma tensão. Um sinal pequeno, dá para se dizer assim, né? Pode ser em tensão ou corrente. Eu vou ter ali o chaveamento do coletor e do emissor, né? Vou ter uma passagem de corrente entre o emissor e o coletor, ou coletor e emissor, né? Esse equipamento, ele é simples, né? Só que ele revolucionou o mundo. Porque quando a gente consegue chavear um circuito através de um sinal eletrônico, ou através de um sinal elétrico, né? Pode ser corrente ou tensão, dependendo do tipo do transistor, né? Tem o TJB, o JFET, assim como outros, né? Mas basicamente é um transistor acionado por corrente, né? Existem duas categorias, né? Os que são acionados por corrente e os que são acionados por tensão. Então, ambos transistores, eles são acionados por um sinal elétrico. E isso aí muda praticamente tudo, tá? Por quê? Quando tu aciona uma chave, um circuito com um sinal elétrico, a velocidade de chaveamento ela é muito rápida, né? Para não dizer instantânea, claro que não instantânea, né? Mas um campo elétrico, né? Que pode estar gerando uma tensão, né? Um potencial elétrico ou uma corrente elétrica, ele possui a velocidade da luz, né? Então ele é muito rápido. E a partir do transistor é possível que a gente consiga realizar processos e realizar cálculos matemáticos em velocidades maiores, né? Então, se conseguiu aumentar a velocidade de processamento a partir do transistor consideravelmente, né? Sem que fosse necessário aí um espaço considerado, né? Tanto que os primeiros computadores, né, eles eram do tamanho de um prédio, né? E a capacidade de processamento deles era infimamente menor do que um chip aí mais simples que se tem de transistor, tá? Um chip aí, um dos primeiros chips, na próxima aula a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas um dos primeiros chips de transistor tinha em torno de 2.000, 2.800 transistores, né? E já tinham aí uma capacidade de processamento muito mais elevada do que os primeiros computadores lá da década de 20, né, de 30.
Então, o grande divisor de águas, né? O que faz vocês hoje viver num mundo de tecnologia, um mundo onde tem internet, onde tem computadores de alta performance, né, alta capacidade de processamento de dados, tudo isso advém do silício e posteriormente da criação, do desenvolvimento do transistor, né? Então, na terceira revolução industrial, né, a partir desse desenvolvimento, né, aplicou-se a eletrônica desenvolvida a partir do silício, né, na automação de processos, certo? E a automação, existe uma disciplina própria, né? A automação é uma coisa ainda moderna, tá? A indústria, a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0, ela não deixa de ser uma revolução da automação, tá? Mas ela é um nível acima, tá? É uma automação nível 2, etapa 2, vamos dizer assim. Obrigada, professor. A automação, então, ela continua sendo um ponto-chave até nos dias atuais. Então, aqui são as etapas, né? As etapas desde a primeira revolução, na indústria 1.0 até a 4.0. Comentando, então, né? Falando, a indústria 4.0 é uma indústria onde eu tenho a internet das coisas, né? Onde tudo está conectado. Além de eu ter um processo automatizado, né? Ou um processo automático que independe da presença humana em muitos aspectos, eu tenho que cada processo se comunica com as demais partes do processo, né? Eu não tenho os equipamentos isolados como se tinha nas últimas revoluções, né? Apesar da automação presente na terceira revolução, né, a indústria 3.0, não se tinha ainda a intercomunicação entre os dispositivos e os equipamentos que exerciam aquela automação. E foi, né, que está sendo presente agora com a internet, com o avanço da internet, né, onde eu tenho aí equipamentos que mandam dado em tempo real para a nuvem, né, ou para uma central, uma rede, uma network, né, onde é feito aí todo o processamento desses dados e, por consequência, se conseguem analisar pontos falhos, analisar melhorias, né, analisar desempenho de forma mais ativa, certo? Então aí a gente tem aí os 4 maiores pilares aí do desenvolvimento da indústria, né? E dentro dessa indústria 4.0 entra aí com certeza a programação, entra hardware, né, que a gente vai estar vendo um pouco aí nessa disciplina. Então a internet das coisas, né, pessoal, ela é uma internet, ela é uma tecnologia aí recente, né, onde tudo está conectado, né? Ainda a gente não tem em muitos equipamentos cotidianos uma interatividade, né, de acesso a variáveis, acesso a informações pertinentes, né? Por exemplo, uma furadeira aqui, né? Essa furadeira aqui, por exemplo, uma comum, uma convencional, assim, que tu vai encontrar no mercado, tu não vai ter ainda essa conectividade, né? Mas a internet das coisas, ela busca, né, trazer essas informações, né, para dentro de um espaço aí onde a gente pode estar fazendo uma análise, né, e entendendo aí o comportamento ou a vida útil do equipamento, né, enfim, fazer uma análise mais criteriosa aí sobre desempenho. E dentro dessa disciplina, né, dentro desse, no objetivo de atingir essa ideia da internet das coisas, né, de monitorar, analisar dados, existem algumas programações aí que a gente vai ver aqui no curso, né? Eu citei aqui algumas
as principais programações que se tem hoje como pilar, tá? Que é a programação em Python, a programação em Java, a programação JavaScript, C++, PHP, MATLAB e VHDL. Alguém conhece a programação Python aí? Alguém já programou em Python? Alguém já programou em algum tipo em alguma programação que eu estou citando aqui? Já? Eu programei em Python e em C já. Eu também. Python em C. Isso. C, acredito que vocês programaram em algoritmos? Isso. Isso mesmo. E Python chegaram a ver em alguma outra disciplina? Eu usei métodos numéricos, Métodos numéricos. junto com o Octave, que é parecido com o MATLAB. Ah, tá, junto com o Octave, né? Tá, é basicamente a mesma coisa, né? O MATLAB. Eu também, mas eu fui ensinar esses temas ali, eu tive uma introdução. Tá, entendi. Não, tá certo. Tá, então a gente vai ver um pouco de Python aqui na disciplina, por eu entender que ela é uma programação bem relevante, tá? Não tá dentro da ementa, a gente tá vendo essa programação, mas eu acredito que vale a pena a gente dar uma introduzida aí, fazer alguns exercícios aí em Python, tá? Que eu acho que é bem interessante essa programação aqui. É a programação número 1 hoje, tá? Digamos, é a que está mais em alta no mercado. Então, eu prefiro dar uma matéria que seja mais vinculada, mais direcionada ao cenário atual, tá? Porque depois vocês saem, né? Vocês se formam e vocês vão se deparar aí com uma linguagem que ela veio para ser mais simples, né? Veio para ser mais direta, né? Com comandos mais diretos. E vocês não vão ter conhecimento nenhum. O Python já é utilizado no Pinterest, já é utilizado no YouTube. O YouTube usa Pinterest, o YouTube usa Python, né? Instagram usa Python. Então, por que vocês não vão aprender isso aí, né? Pelo menos introduzir um pouco isso aí. A linguagem Java, né, é uma linguagem bem conhecida, né? Ainda tem muita aplicabilidade, né? Java. A gente não vai ver Java aqui, tá, pessoal? Apesar de eu entender bastante de Java, até gostaria de passar alguma coisa, mas a gente tem aí uma ementa a cumprir, né? Pelo menos aí uns 80% a gente vai ter que estar desenvolvendo. O que a gente vai ver em Python aqui, em Java, pessoal? Desculpa. Aqui no curso, o que a gente vai estar estudando? A gente vai estar estudando C++, tá? A gente vai ver mais um pouco de C aqui, aplicado a Arduino. MATLAB, como é que vocês estão de MATLAB aqui? O que precisar, a gente tenta fazer. Eu não lembro de ter isso. MATLAB, ele é uma linguagem aí de análise de dados, né? E dentro dessa linguagem aí vocês vão estar utilizando provavelmente no TCC de vocês vão estar utilizando alguma coisa aí de vocês teve alguma disciplina que vocês usaram MATLAB? Vocês já trabalharam com MATLAB, não? Não diretamente, porque o MATLAB envolve licença, né? Aí, em métodos numéricos, o meu professor, ele utilizou o Octave justamente por causa do GNU, que é o software livre, né? Sim. Mas é bem parecido a linguagem, se não me engano. É praticamente idêntico, né? O MATLAB e o Octave aí, ele é bem parecido. O MATLAB, assim, se vocês forem seguir na área acadêmica,
vai ser assim, vocês vão comprar um computador novo, tá? Primeiro software que vocês vão instalar é o MATLAB. Então, só para vocês terem uma noção da importância que ele tem, né, na análise de dados, na plotagem de gráficos, né, equacionamento, né, enfim, ele é direcionado a ele, é um software muito direcionado para fazer análise de circuitos, enfim, né, tu consegue fazer um modelo dinâmico aí de uma planta, de um sistema, e testar esse sistema no MATLAB. Então, a gente não vai ver aqui, tá? Eu vou tentar passar alguma coisa se der tempo de MATLAB para vocês terem esse conhecimento, mas a gente não vai conseguir ver muitas coisas, tá? A gente vai ver mais C e VHDL, tá? VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, né? Onde a gente olha mais pro hardware e menos pro software, né? Essas linguagens aqui são linguagens de software, né? Essas linguagens aqui são linguagens voltadas ao software. E essa linguagem aqui é uma linguagem mais de hardware, certo? Então, é uma linguagem para descrever o hardware. Então, tu vai ter padrões, expressões ali, baseados em texto, né? Que tem a ver com a estrutura espacial, né? Temporal, comportamental dos sistemas ali eletrônicos, né? Que estão envolvidos, tá? O VHDL. E essas linguagens aqui são linguagens mais de software mesmo, né? Java, JavaScript, esse aqui é muito utilizado em site, né? Em blog, né? JavaScript, né? Quando for fazer um botão num blog, por exemplo, né? Alguma coisa nesse sentido. O PHP também é utilizado bastante ainda para programação de site, né? Tá perdendo um pouco de chão pro Python, né? Tá perdendo bastante chão aí. Mas ainda é bem utilizado, tem bastante material na internet, tá? Do PHP. O Java, ele é utilizado para fazer bastante programas assim de computador, tá? Fazer programa, por exemplo, de controle de estoque, tá? Em supermercado. Normalmente é utilizado essa linguagem, tá? O Java, para fazer esse tipo de programinha, assim, né? É bem fácil, é uma linguagem bem segura, né? Bem consolidada aí em relação ao mercado, tá? Programação de Android usa bastante Java também, bastante aplicativo de Android é desenvolvido em Java. Mas aqui no curso, né, a gente vai focar em C++, tá? A gente vai focar aqui então, o que vai ser? C++ VHDL, tá? C++ é uma linguagem básica, universal aí que vocês têm que ter domínio, tá? E VHDL é uma linguagem de descrição de hardware que vocês também vão ter que, né, ter esse contato para poder entender aí alguns aspectos construtivos aí da eletrônica aí de como é que é a interface entre o hardware e o software, né? É uma linguagem que fica entre o hardware e o software, tá? E frente a essas duas programações, né? Essas duas linguagens, né? O C e o VHDL, a gente vai abrir um espaço aí para estar vendo um pouco de Python e MATLAB. Objetivos: adquirir competências para análise e projeto de sistemas lógicos programáveis, tanto software como hardware, envolvendo sistemas baseados em PLD, CPLD, FPGA, microprocessadores e microcontroladores, tá? Bem como periféricos básicos. Como ferramentas para este objetivo, o aluno terá aprendido técnicas de descrição de hardware, de projeto, desenvolvimento e análise de hardware e software, como VHDL e Assembly, né, para o projeto de software e hardware.
Então a gente vai, né, tá focando aí um pouco no software, né, puxando mais para o lado do C. Eu vou tentar trazer aplicações em Arduino. E para a parte de hardware, né, a linguagem de descrição de hardware, a gente vai trabalhar em cima da linguagem VHDL, né, em cima de FPGAs. Mas na segunda parte, tá? Eu vou inverter então a nosso conteúdo programático, né? Onde a unidade 1 e 2, que é a parte de hardware, eu vou deixar para o final. Tá? O que seria aí a nossa unidade 1 e 2? Né? Linguagem de descrição de hardware. Então seria uma introdução às linguagens de descrição de hardware, VDLog, VHDL, elementos léxicos, tipos de dados, expressões e operadores, funções e procedimentos, instanciação de componentes, descrição comportamental, estrutural e fluxo de dados, né? A descrição de sistemas digitais em HDL, descrição de circuitos combinatórios, circuitos sequenciais, máquinas de estado, rotinas de teste, né? Então toda essa parte de hardware eu penso em ver na segunda parte da disciplina, tá? E vamos iniciar, né, a partir da semana que vem, a arquitetura de microprocessadores e microcontroladores, né? Características elétricas, modelos e mapas de memória, pilha, apontador de pilha, reset, interrupções, barramentos, I/O, né? GPI I/Os, programação de sistemas microprocessados, conjunto de instruções, modos de endereçamento, programação assembly. Tá? Vou ver se eu vou conseguir passar alguma coisa de assembly para vocês também. Então a gente vai focar mais assim, em questão de linguagem mesmo, tá, pessoal? Em C e VHDL, tá? Que são os dois pontos chaves aqui da ementa da disciplina. Aí, pelo que eu programei aqui, a gente vai ter aí alguns encontros aí de folga, tá? Para conseguir vencer aí essa carga antes. E aí a gente entra um pouquinho aí no Python e no MATLAB, tá? A linguagem do MATLAB, porque eu acho que vai ajudar vocês bastante aí ter esse conhecimento em Python e ter esse conhecimento no MATLAB, que é uma linguagem muito utilizada aí para pesquisa, desenvolvimento de tecnologia na pós-graduação, tá? Quem for fazer pós-graduação vai estar em contato direto com o MATLAB. Qual vai ser a metodologia? As aulas teóricas expositivas ao vivo, né? Então vai ser aulas síncronas que a gente vai fazer aqui. Simulações computacionais e discussões sobre os conteúdos para auxiliar a construção do conhecimento. Aulas gravadas disponibilizadas online para a posterior consulta dos alunos. Tá? Então todas as aulas vão ser gravadas. Tá? A gente vai fazer exercícios, né, de programação, né, de projeto em aula, e eu vou deixar algumas coisas para vocês fazerem em casa também, né, alguns exercícios complementares. E a fixação dos conteúdos será através de exercícios de aplicação, simulações, projetos e trabalhos. Tá? Não vou aplicar prova aí, porém a gente vai ter alguns projetos, alguns trabalhinhos aí avaliativos. Tá? As avaliações como é que vão ser? Vai ser o projeto 1, projeto 2, trabalho avaliativo 1, trabalho avaliativo 2, tá? Não necessariamente nessa ordem, certo? E a nota 1 vai ser o projeto 1 mais trabalho 1, a nota 2, projeto 2 mais trabalho 2, tá? É um encontro por semana, das 8h30 ao 12h30, né? Então a gente vai ter um tempo bacana aí para estar desenvolvendo um programinha, né? Desenvolvendo um projeto aí em aula. Vai ser bem bacana. Então, eu deixo aqui o meu contato para vocês também. E-mail, WhatsApp. Quem quiser me chamar no WhatsApp pode chamar, não tem problema, tá? Eu posso estar atendendo vocês ali, coloquei horário, tá? Eu coloquei horário, mas vocês podem me chamar aí. Se eu estiver disponível, eu respondo ali, né? Fora desses horários, né? Mas para deixar aí algum horário certo para vocês tá me procurando, eu deixei de segunda-feira das 10h30 à 12h30, das 15h30 às 5h30, né? Às 17h30. E no sábado das 10h30 à 12h30.
Mas também, quem quiser tirar alguma dúvida aí fora desse horário aí, se eu tiver disponível, eu respondo. Certo, pessoal? A bibliografia aqui do curso, né? Deixar aqui para vocês, tá? O Pedrone e Malvino, são livros muito bons. Deixar alguma coisa de bibliografia complementar, tá? E eu queria saber um pouco de vocês aí, tá? Nome, qual semestre que está, e se acredita que vai ter alguma dificuldade em acompanhar as aulas, né? Realizar as atividades propostas aí em aula aí, né? Ou em casa, no caso, em trabalhos que eu vou estar deixando para vocês entregar após uma certa data e um certo período. Então, vamos começar aí pelo Felipe, eu não conheço ainda. Se puder te apresentar aí, Felipe. Eu sou aluno de Engenharia Elétrica de Santa Maria. Eu estaria no 7º semestre, mas eu estou cursando o 6º. E eu sou natural de Bento Gonçalves. Inclusive, estou aqui agora. Tu tá num grupo de Santa Maria? Não entendi, Felipe. Como assim no grupo, professor? Tu tá morando em Santa Maria aqui? Não, eu estudo Engenharia Elétrica em Santa Maria, não em Cachoeira. Ah, entendi, tá. Tu estuda E aí, em Santa Maria. como a gente está via EAD, via rede, eu tô na minha cidade natal, com a família. Ah, tá em Bento agora, tá, entendi. Isso. Tá. Não, tá certo, tá certo. E tu acha que tu vai ter alguma dificuldade para estar acompanhando a disciplina? Vai ser aulas síncronas? Tu acha que vai ter algum problema em relação a isso? Eu acho que não, até porque é um dia só, então, para mim, eu acho que tá ótimo para acompanhar. Só gostaria de pedir, mais ou menos, quanto tempo tu pensa em deixar os trabalhos avaliativos para a gente resolver? Não, os trabalhos ali eu vou deixar ali, né, eu normalmente deixo 1, 2 semanas, né, pro pessoal tá fazendo, né. A, a ideia é que vocês aprendam, tá? E nessa disciplina aqui, eu acho que eu vou dar um trabalho para cada um. Porque é uma disciplina de programação, uma disciplina de. Eu quero que vocês botem a mão na massa, tá? Mas vou dar um tempo sim para vocês fazerem, né? Isso não vai ser uma questão, tá? Um problema. Só essa parte de programação mesmo eu vou precisar que vocês coloquem a mão, tá? O mais seria bem tranquilo, tá? Questão de tempo, de prazo aí, para quem já foi meu aluno sabe que isso não é problema. Não, ótimo, perfeito. Eu pergunto porque tem professores que perdem a mão nisso. Ah, Mas, não, mas cara, não. A minha ideia é que vocês façam, né, cara? Façam. Quem fizer, né? Beleza. Agora, quem não quer fazer, aí não, paciência. Não tem muito o que fazer. Mas não faz muito sentido querer fazer prova, fazer agora, sim, pelo menos nessa disciplina aqui, né? Eu acho que não. De repente, nas disciplinas mais básicas ali, até o quarto, quinto semestre, até o quarto semestre, eu acho, tá? Até vale a pena fazer alguma coisa de prova, né? Mas, enfim, né? Eu não vejo nesse regime rede aqui como sendo algo muito efetivo, não, né? Certo? concordo. Até a parte de projeto e trabalho parece que, pelo menos eu tenho a percepção que eu adquiro mais conhecimento fazendo assim do que pela prova. Na prova, Que a prova tu. ali 2, 3 dias antes, tu se mata estudando, tu vai lá faz a provinha, depois, uma semana depois, se esquece metade das coisas. É exatamente isso, né? Tu fica mais preocupado em tirar uma nota do que propriamente aprender, né? Então, eu concordo com isso, né? Mas agora que aqui que é rede, né? Aí ainda, quando se tu for fazer uma prova, né? A chance de você estar trocando figurinha é muito maior, né? Então, porque no final ali é só uma nota, né? Quando fala em prova, o que tu precisa? Precisa tirar uma nota, né? E aí tu não pensa muito no conhecimento, tu pensa mais no em tirar ali o que tu precisa para poder passar, né? Mas beleza. Obrigado aí, Felipe.
Deixa eu ver o próximo aqui. O Gabriel Schwab, tá por aí, né? Entrou agora. Tá, vou dar presença aqui. Consegue falar, Gabriel? Tá sem mic. Tá, isso tu não consegue, assim, nas próximas aulas, tá vendo o microfone ou de repente entrando pelo telefone também. Só deixar, daqui a pouco deixa o telefone de lado ali. E na hora de trocar uma ideia, a gente conversar ali, porque essa disciplina aqui é uma disciplina de programação, né? Então, ao meu ver, vão surgir dúvidas. E acredito que, né, é interessante você estar, né, conseguindo falar melhor do que ficar toda hora escrevendo ali, né? Enfim, vai ter algumas dúvidas que vai ser mais fácil falar do que escrever, né? Certo? Lucas Ribeiro. Tá sem microfone também, Lucas? Hoje estou cursando o 6º semestre, tá? Sou de Porto Velho, Rondônia, no norte do país. Tá. Tranquilo, tá sem microfone também? Sem câmera, sem microfone? Assim, Lucas, tu acha que tu vai ter algum problema assim em relação ao acompanhamento das aulas, da disciplina? Questão de internet, questão de... Tá, tranquilo. Quanto ao microfone também, tu consegue deixar aí um telefone, entrar pelo celular ali para nós trocar uma ideia quando necessário, né? Porque eu vou dar assim, ó, eu vou dar um projeto separado, tá? Eu já vi pela quantidade de alunos aqui, eu vou tentar ver um projeto para cada um, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos. Então eu acho que é interessante a gente poder trocar uma ideia, tá? Durante as aulas aí, não ficar só assim, no teclado mesmo, tá? Que mais? Bom, os outros eu já conheço aí, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. O Luiz ali, o Murilo e o Wellington. Na verdade, eu acho que só tá aqui o Luiz e o Wellington, né? Dos que eu conheço. Acho que vocês não vão ter dificuldade em acompanhar, né? Vocês já acompanharam no semestre passado. Em o Luiz e o Wellington. Tranquilo? Tranquilo, professor. Eu consigo acompanhar, sim. E quero me deixar à disposição dos colegas também, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar que estou disponível. Eu consigo também, professor, acompanhar as aulas. E eu queria lhe perguntar se a gente tem que baixar algum software, alguma coisa no computador para as próximas aulas já. Tá, assim, ó, primeiramente a gente vai começar a descrever um pouco a estrutura de microprocessadores, microcontroladores, tá? Mas se vocês quiserem baixar a plataforma do Arduino, podem baixar, tá? É gratuito, é bem fácil de achar. Que nas próximas aulas, de repente, a gente já vai estar mexendo, já vai estar desenvolvendo algum programa ali, certo? Então tá certo, pessoal. Acho que era isso, tá? Para nosso primeiro encontro. Até pro pessoal aí que tá se matriculando essa semana não perder conteúdo, tá? Espero que a gente tenha um semestre bem tranquilo, tá? Essa disciplina aqui, ela é bem legal, bem bacana. Sai um pouco ali, assim, sai um pouco da parte de cálculo e, né, vai um pouco mais para a área de programação. De disciplinas de programação que vocês vão ter ainda, tirando essa, acho que é só automação. Arduino, vamos simular? Vamos simular sim. Vamos fazer simulação em Arduino, tá? Eu tenho alguma coisa de Arduino
Físico, eu não sei ainda como é que a gente poderia estar usando isso, tá? Tava conversando com o Celso. Eu desenvolvi alguns robozinhos assim, né? Em Arduino, bem bacana. Aí, acho que até tá no laboratório, tem que ver onde é que tá, né? Onde é que ficou isso aí, tá no laboratório, se eu não me engano. O último que ficou, que estava utilizando, era o professor Paulo César. Eu vou conversar com ele, mas ele já me passou que a princípio estava no laboratório, tá? Eu desenvolvi uma bomba fake para utilizar em partidas de Airsoft. Explica melhor isso aí, Gabriel. O que é essa bomba fake, hein? Com Arduino. Seria o Arduino programado com 2 modos de jogo. Partidas de Airsoft, mas não sei, eu nem o que é Airsoft aí, alguém sabe me dizer? Professor, eu tô participando ali do CEPOC, aí eu vou ali olhar umas palestras, tá? Sim, a gente já tá finalizando aqui, tá? Feito, professor. Até mais então, até semana que vem. Até mais, velho. Até semana que vem. Airsoft é simulação de guerra. Legal, cara. Legal. Bacana. Vamos compartilhar isso. Se tu tiver alguma coisa nesse sentido aí, quiser compartilhar aí com os colegas, a gente pode estar abordando também aí em aula, tá? Alguma coisa. Então é isso aí, pessoal, que eu tinha para dizer hoje, tá? Na semana que vem a gente dá início, então, ao conteúdo. Não gosto de, na primeira semana, passar matéria, porque muitas vezes não tá com todos os alunos, tá? Semana que vem a gente inicia o conteúdo. Vai ser bem tranquilo, tá? Eu vou gravar as aulas, vou gravar os encontros aí. E aí, a partir da semana que vem, a gente dá início à matéria de análise. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de todos aí. Nos encontramos na semana que vem. Até mais. Certo, professor. Abraço.